Muito bom dia, boa tarde, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Persona Singular 2024 já está no ar, num oferecimento dos nossos patrocinadores Cicobi Credial, Odonto Excelência, as drogerias Bem Popular e também está comigo aqui a Dueto Concert. Bom, gente, eu já vim linda hoje, eu já me achei bonita com essa roupa aqui, porque o ano já começou, roupa nova é sempre muito bem-vinda. E a Dueto, ela tem mais de 30 anos de atuação em Maravilha, com uma referência em moda e estilo para Maravilha e para a região toda. Uma constante evolução, um trabalho personalizado para deixar as mulheres e homens cada vez mais lindos. E olha, gente, eu quero agradecer também você que esteve conosco no ano 2023. 2024 chegou com tudo aqui. E por onde nós passamos e por onde nós vamos passar, cada vez um convidado especial. Hoje meu convidado é médico, empresário, empreendedor e cheio de histórias para contar. Eu errei o nome dele 3 vezes, vamos ver se eu acerto agora. Eduard Grellman. Acertei? Isso aí. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Ivana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Fiquei muito lisonjeado pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho, né? Espero que a minha história possa também acrescentar, né, para os ouvintes aí, para até ajudar um pouquinho no dia a dia aí da vida deles. Como eu disse, você é médico e empresário. São duas atividades distintas, mas que no teu caso andam em paralelo. Exato. Há quanto tempo você é médico? Eu me formei em 2009, né? Me formei na Universidade Regional de Blumenau, tá? E logo em sequência já passei na prova de residência para cirurgia geral, né, no Hospital Santa Isabel. E fiz ainda mais um ano de videocirurgia, né, em Porto Alegre, no Hospital Moinho de Ventos. E aí depois fui me aprimorando e acabei entrando numa área que eu gosto muito, que é a parte do aparelho digestivo. Acabei fazendo uma formação em endoscopia digestiva alta e baixa, né? Uhum. Então foram 2 anos de formação nessa área e um ano depois cursei a prova da Sociedade Brasileira de Endoscopia, da SOBED, né? Que ela titula os médicos especialistas, né? Então acabei tendo êxito nessa prova e hoje eu tenho 2 especialidades, que são a especialidade da cirurgia geral e da endoscopia digestiva. O médico, são 6 anos de universidade? São 6 anos de universidade, né? Uhum. E depois vem a residência médica. Então, dependendo da especialidade que o médico for escolher, né? Pode ser 2 anos de clínica médica ou 2 anos de cirurgia, né? Existem as subespecialidades, por exemplo, um urologista ele precisa hoje fazer 2 anos de residência em cirurgia geral para depois cursar a urologia. Ela é um pré-requisito, entendeu? Uhum. A cardiologia é a mesma coisa. Tem algumas residências que exigem 2 anos de formação em clínica médica para você fazer cardiologia posteriormente, né? Tá, mas o médico se forma, ele precisa fazer a especialidade ou ele já pode só atuar como médico? Ele pode atuar como médico, né? Mas ele é formado como uma medicina generalista, né? Então ele não tem uma especialidade, né? Ele não pode se promover dentro de uma especialidade, né? Então ele vai trabalhar numa unidade de saúde, né? Até pode ter um consultório particular atendendo como médico generalista, mas ele não pode se intitular especialista, tá? Ele pode ser trabalhando sim, né? Mas a gente aprende muito na residência, sabe? Até o conselho que eu dou para médicos que acabam vindo fazer estágio, colegas, né, que se formam recentemente. Se tem a oportunidade de fazer a residência, faça. Porque ela te dá muita vivência, né, segurança, porque a gente está lidando com a vida alheia, a gente está lidando com o próximo, né? Então a gente tem que sempre pensar no melhor, né? E alguns médicos, até por uma questão às vezes financeira, eles acabam tendo que sair da faculdade e indo trabalhar. Eles não podem chegar e entrar numa residência. Inclusive, algumas residências, elas são remuneradas. O médico ganha um salário para se manter, né? Mas às vezes não é o suficiente. Alguns acabam tendo financiamento de faculdade e acabam tendo que ir para o mercado de trabalho, né? Medicina por amor ou por
veia familiar que você começou? Não, eu acho que a medicina ela caiu na minha vida como uma providência divina, sabe? Uau. Porque assim eu não tenho nenhum familiar médico, né? Vivi minha infância aqui em Maravilha, não tenho nenhum amigo médico, né? Na época que tenha me influenciado. Eu confesso pra ti que eu tinha medo de hospital, tá? Sério? E tinha medo de morto, tá? Eu tinha muito medo. E eu saí de casa com 14 anos, fui morar em Balneário Camboriú, para estudar, fazer o terceirão. Meus pais sempre focaram na educação, né? Para os mais jovens, vamos só explicar aqui para os mais jovens, um tempo atrás, naquele período atrás, não tinha segundo grau aqui, que hoje é de ensino médio, né? Exato. Aí ia para fora estudar. Até tinha, né? Mas assim, quando você fosse concorrer a uma prova de vestibular, era mais complicado, porque a formação lá era melhor, realmente. Hoje, eu digo que está até equiparada, assim, Sim. né? Então, saí com 14 anos, fui estudar em Balneário, para terminar o terceirão, e, por incrível que pareça, o meu primeiro vestibular eu fiz para agronomia. Uau, totalmente diferente, tá? Que eu adoro agricultura, adoro pecuária. E eu passei no início do terceirão, fui fazer uma prova teste, passei na estadual para agronomia. E aí não podia cursar porque eu não tinha terminado o ensino médio. E aí estudando ali, tá, tinha o terceirão, tinha mais de 100 alunos no terceirão. Eu lembro que não estava tendo muito rendimento ali naquele terceirão e tinha um terceirão VIP, que era à tarde, e eram 25 alunos. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu queria estudar um pouquinho mais e tal, será que eu posso mudar o terceirão? E eu acabei mudando. Dos 25 alunos, 25 queriam medicina. Uau! E aí eu era o único que não queria, no início, fazer medicina. E um dia um professor meu de biologia veio conversar comigo e me perguntar por que eu queria fazer agronomia e tal. E eu disse, eu gosto de ciências biológicas, gosto de química, mas já teve a influência dos colegas também, né? Que querendo ou não... Você acaba vivendo o meio, né? Exato. E eu até falei pra ele, olha, eu tenho um pouco de receio, assim, eu tenho meio que medo de morto, eu tenho medo de hospital. E ele falou, não, fala o seguinte, vem comigo numa aula na Univale. Ele era professor de biologia da Univale e ele dava aula para os estudantes de medicina da Univale. E eu fui com ele. E eu acabei frequentando, sabe? Tanto que eu auxiliava ele, às vezes, até em algumas aulas na anatomia, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina depois, virei até monitor do anatômico, sabe? Fiquei 2 anos como monitor do anatômico, só lidando com cadáveres, dissecando cadáveres, porque os... Tá, mas como é que foi a primeira vez que você chegou lá a ver o cadáver assim? Não, não se assustou? Não. Era um medo, acho que por não conhecer. O desconhecido. Sabe? Exato. Eu acho que é mais difícil, acho que você ver um familiar, alguém que você conhece, né? Quando é desconhecido, acho que não tem problema. Não tem problema, mas não é tão forte o impacto, eu acho. E aí, assim, acabei virando monitor de anatomia durante 2 anos. Ao longo da carreira da formação médica, eu vi que eu tinha, assim, mais aptidão, né? Pela área cirúrgica, por procedimentos médicos, né? Porque tem aquele médico que é só clínico, que ele atende no consultório o dia inteiro, né? E eu gostava de procedimentos. E acabei indo justamente mais para a área hospitalar mesmo, que é a cirurgia. Fui médico de urgência e emergência durante 10 anos. Trabalhei em medicina intensiva também, no hospital de Maravilha, hospital de Blumenau, hospital regional de São Miguel durante 10 anos fazendo medicina intensiva. E aquele medo de hospital que você tinha antes? Nossa, o medo, assim, eu cheguei a ficar em corredor de hospital sozinho. Na época que eu era acadêmico, eu fui muito em hospital fazer estágio. E aí que tá uma coisa que eu acho legal, assim, que eu coloco também para os meus filhos, assim, eu acho que você pode ter medo de uma coisa, mas tenta enfrentar um pouco esse teu medo, sabe? Não se bloqueie pelo medo, né? Porque assim, eu quando estava na faculdade, desde o 4º semestre da faculdade eu estava indo para dentro do hospital fazer estágio. As minhas férias, quando eu vinha para Maravilha, eu ficava
direto no hospital. Então esse medo foi se perdendo, porque eu fui, obviamente, enfrentando ele também, né? Às vezes é o desconhecido, o medo maior é do desconhecido, porque não conhece. Aí quando você vê, você fala assim, poxa, nem era tudo isso, eu tô criando um monstro na minha cabeça. O próprio medo. E assim, foi muito bacana, assim, eu sou muito feliz dentro da minha profissão, né? Infelizmente, medicina não é uma ciência exata, né? Então, às vezes a gente também tem as nossas frustrações como profissional, né? Mas eu falo assim que foi uma providência divina porque eu não tive nenhuma influência assim de pai, de mãe, aconteceu. E hoje são 14 anos de formado, são 12 anos que eu sou cirurgião, já tenho uma listagem aí de mais de 6.000 pacientes operados. Então, muitos desses pacientes, inclusive operados em situações de urgência, emergência, né? Então, com certeza ajudei muita gente nesse caminho, sabe? Eu acho que tem uma mãozinha do pai lá de cima, né? Às vezes até eu brinco no consultório, que às vezes eu acabo... Chega um paciente assim, eu fico, poxa, mas eu acho que eu vou pedir tal exame para esse paciente porque tô com a pulga aqui atrás da orelha. Até aí vem o resultado do exame, às vezes vem com um diagnóstico assim, que, né? E eu falo, é o anjo que está no meu ombro aqui, entendeu? Me guiando, né? Pra fazer o meu trabalho. Então, eu agradeço muito, assim, tenho Deus como um guia, sabe? Você sabe que o meu caso foi o inverso do seu. Eu queria muito fazer medicina. Eu queria, meu sonho era isso. Eu estudava e eu dizia que eu ia fazer medicina. E aí foi que se encaminhou pra mim, foi o contrário. Eu tinha me inscrito para os vestibulares de medicina. Na época de fazer o vestibular, meu pai foi pra UTI. E aí acabou que eu não fiz. Logo na sequência, é uma história meio doida. Eu acabei caindo no direito. Sou muito feliz. E agradecida por isso. Os encaminhamentos. Você falou de pai, me lembrei de uma coisa, tá? Eu tive há 3 anos, falou em UTI, pai, mais um motivo para achar que é a providência divina, né? Meu pai teve um AVC hemorrágico na minha frente, Sério? sabe? Eu tive que prestar um atendimento pro meu pai, botar ele na UTI móvel, levar pra UTI em Chapecó. Foi, assim, uma situação na minha vida muito marcante, entendeu? Como médico, tá? Tu atender e dar todo um manejo pro teu próprio pai, né? E dar todo o atendimento para ele, colocar lá, até a médica na UTI, ela ficou até meio assim, porque quando eu cheguei eu não estava uniformizado, né? Como médico, enfim, eu disse, olha, agora eu vou fazer o meu papel de filho, porque o papel de médico eu vou deixar para ti. Daí ela me olhou assim, regalou o olho. Ela é teu pai? Eu falei, sim, é meu pai. Gente, e aí? Então é uma história bem assim, pra mim, comovente, assim, sim. Sabe? Porque é difícil nesse momento, assim, de separar a emoção da razão profissional. Exato. Mas aí que a gente tem que ter o equilíbrio, né? E aí que vem também a nossa formação, né? As nossas experiências, tá? Eu tive também já na minha vida um fato muito marcante. Quando a minha esposa estava grávida, eu acabei fazendo uma cesariana pós-mortem, que a gente chama, quando a gestante ela está em óbito, né? Chegou no pronto-socorro, em 5 minutos estava em parada cardíaca. Infelizmente essa gestante veio a óbito. Eu nem era o médico do pronto-socorro, era o médico da UTI na época. E eu só lembro de ter perguntado para os bombeiros quantas semanas de gestação. Ele falou 38. Eu fui lá e fiz uma cesariana pós-morte e tirei a criança viva. Viva! Só que infelizmente ficou 100 e poucos dias na UTI em Xanxerê. Essa criança veio por outros problemas também vir a óbito. Mas são fatos marcantes na nossa vida, sabe? E na época minha esposa grávida, então aquilo também me marcou, sabe? Mexe, né? E é isso aí, assim, a medicina é uma profissão linda. Lidar com a vida humana. Exato, e assim, ela me ensina muito, todos os dias, sabe? A gente aprende a ter empatia, principalmente, né? Porque você está vendo uma pessoa doente, uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Então, hoje mesmo, pela parte da manhã, eu atendi uma paciente que teve uma neoplasia, um câncer de mama, fez todo o tratamento, depois evoluiu para um câncer de intestino grosso e agora ela evoluiu para um câncer de pulmão.
E a família confia tanto em mim, já operei ela também por outros motivos, que eles vieram tirar dúvida comigo, né? Então, assim, me coloquei no lugar dessa senhora, sabe? Né? Porque são, né? Às vezes a gente reclama no dia a dia que não tem determinada coisa, não tem o dinheiro, mas se você não tem saúde... Você não tem nada. Não tem nada, exatamente. Eu sempre falo que você pode ter o que for, se não tiver saúde, você é pobre, né? É. Mas você fala algo assim muito legal, que eu acho que essa empatia, na grande maioria, o paciente espera dos médicos. E doutor, eu vou falar, muitas vezes não se encontra. Tem que ser sincero e falar, porque a gente vê muita gente reclamando da atuação de muitos médicos por aí. Eu lembro, só para colocar um fato da minha formação como médico, né? Eu tinha um professor na área da psiquiatria que ele falava muito que ao longo do tempo os médicos vão criando uma calosidade, né? Sabe? E é fato isso, tá? É fato. Eu acho que a rotina do médico, ela é muito bruta com ele, assim, porque você muitas vezes está com noites mal dormidas, sim, né? Sim. Você está abdicando da sua família, né? Vou citar o exemplo do final de ano agora. Eu não era nem um sobreaviso, mas eu trabalhei o final de ano inteiro. Tem um ser humano por trás do jaleco do médico também. E aí a gente mora numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Quando não é o meu celular, o meu WhatsApp é o da minha esposa. E aí, como é que você vai dizer que não, né? Então a gente sempre se esforça. Mas é fato, sim, que isso realmente acabe acontecendo. A medicina, ela acabou se tornando muito mecânica. Exato. Tá? E a medicina, ela tem que ser considerada como uma arte, como um dom. Eu acho que toda profissão tem um pouquinho disso. Mas naquele momento de sensibilidade, muitas vezes, do paciente, ele espera do médico não uma avaliação clínica. Às vezes é o conforto da palavra. E a questão que, infelizmente, não tem como deixar de lado, né? Por exemplo, você pega um médico hoje de um pronto-socorro, ou um médico de uma unidade de saúde. Eu tenho meu consultório particular. Eu até, às vezes, consigo dizer, olha, marca tantos pacientes, né? Não marca demais, né? Tem pacientes que às vezes vêm lá na frente olha, por favor, me encaixa, quero ser atendido. Eu sempre tento atender, nunca deixo ninguém na mão, né? Mas, em se tratando de uma medicina pública, também é diferente, porque o médico tem um volume de pacientes que ele precisa atender em determinado tempo, né? Então, essa questão da delicadeza, a questão da empatia, do conversar, passar uma palavra de conforto, às vezes a gente não acaba tendo isso, sabe? E aí o culpado, sim, sai o médico, né? E na realidade não, assim, tem ótimos profissionais, tem excelentes profissionais, né, que atendem na rede pública, né? E salvam muitas vidas, né? Você acha que hoje as pessoas estão com é uma pergunta bem aleatória, mas me veio aqui na cabeça porque hoje as pessoas, você falou do inchaço dos consultórios, né? Até mesmo na medicina pública. Hoje as pessoas estão mais doentes ou as pessoas estão mais saudáveis? Olha, é uma pergunta assim, eu sempre falo, hoje tem mais métodos diagnósticos, né? Então você acaba fazendo diagnósticos assim, mais rápido muitas vezes, né? E mais precoces. Doença sempre existiu. O fato é que as pessoas têm se cuidado mais, né? Porém, sim, infelizmente, algumas doenças, principalmente relacionadas ao câncer, doenças cardiovasculares, têm aumentado a incidência, sim. Por quê? Pela questão de métodos de vida, né? Tá? A questão da alimentação, a questão de, às vezes, alguns que não fazem atividade física. Hoje a atividade física é uma coisa extremamente importante, né, na saúde. E uma coisa que eu falo para os pacientes, assim, ó, não adianta você querer ter saúde, você tem que plantar a saúde para poder colher, sabe? E eu bato muito na tecla com isso, né? Mas, infelizmente, em algumas doenças tem tido uma incidência maior, né?
Mas as pessoas têm procurado, né? Procurado melhor, tratamentos preventivos. Exato, tratamentos preventivos e também procurado manter a sua saúde em dia, né? Hoje eu tenho muitos pacientes que aparecem no consultório, doutor, eu vim aqui para fazer um check-up, sabe? Então é bacana isso. Melhorou um pouco isso? Melhorou. Não como a gente gostaria, né? Até assim, foi essa semana mesmo, assim, eu estava no hospital atendendo uma senhora que até tive que ir para cirurgia, mas assim, não tem nenhum exame preventivo prévio, né? Então o médico fica, pode ser tanta coisa, né? E aí eu fiquei fazendo uma analogia, porque quando a gente atende os pacientes no consultório, muitas vezes bom dia, tudo bem? Doutor, se tivesse tudo bem, eu não tava aqui, né? aí eu falo assim, a gente não vem no médico só quando tá mal, né? E esse é o grande erro das pessoas, elas precisam ir ao médico quando estão bem também. Olha só, gente, fica a dica para vocês. Algumas doenças, elas são assintomáticas no início, né? Então a gente precisa fazer uma prevenção, a gente precisa fazer um check-up para ver, né? Tem doença silenciosa também. Exato. Eu, por exemplo, eu faço muito exame de colonoscopia, né? E a colonoscopia é um exame preventivo, né? Todo paciente acima de 50 anos de idade que não tem histórico familiar deveria fazer. Aqueles com histórico familiar têm um protocolo específico dependendo da idade. Para prevenir o quê? O câncer de colo retal. Tá? Eu, muitas vezes, pacientes assintomáticos no consultório, que eu peço colonoscopia como rastreamento, a gente se surpreende com doenças malignas que ainda não criaram sintomas no paciente, entendeu? Então aí está em tempo de você tratar e curar o problema. Gente, isso é muito importante o que o doutor está falando. A prevenção, mas também a análise, porque tem doença silenciosa. Exato. Que aí quando a pessoa vai descobrir, já está tão evoluída que não tem mais o que fazer. E aí, aqueles paliativos depois, né, são os piores. E é tão complicado tanto pro paciente, né, como até pro médico. Também, né? Que a gente fica com as mãos atadas, a gente quer dar o conforto, né, não ter dor, não ter o sofrimento. Mas é complicado, a gente tá do lado, a gente vê o sofrimento da família, então a melhor forma é prevenir. Temos que prevenir. E a paixão pela agronomia, pela agricultura morreu? Não morreu. Eu acho que não, porque eu vi a foto aqui do doutor, ele tá atrás, tem duas fotos de 2 cavalos, que pelo visto ele é apaixonado por cavalos. Eu sou apaixonado por cavalo. Tenho criação de cavalo, tenho mais de 20 cavalos. Sério? E a agronomia, eu não me formei agrônomo, né? Mas eu tive a possibilidade de também estar exercendo na área da agricultura, né? Uhum. Meu pai sempre trabalhou com isso também, né? Então, meio que uma coisa meio de pai para filho, assim, né? Um gosto também. Não é nem de pai, é de vô, pai e neto, sabe? Então, assim, hoje a gente tem lavouras, atuo nessa área, mas não como agrônomo, enfim. Mas é na parte administrativa, assim. Por falar em administração, o Dr. Edward tem a Clínica Grellman também, que é sua, de propriedade, e também como sócio, né? É uma outra veia do empreendedorismo que você resolveu adotar. Exato. A clínica, ela era um sonho, assim, né? Desde que eu saí da faculdade, eu sempre almejei voltar para a Maravilha, né? Uhum. Então, até alguns colegas, às vezes, me criticavam, assim, Edward, você vai voltar para o interior, você tem um potencial para fazer outras coisas aqui, vai para uma cidade grande e tal. Eu recebi, inclusive, propostas de trabalho quando eu saí da residência para ficar em cidades grandes. Mas a minha família, eu acho que foi uma coisa que me chamou muito, que eu sou muito ligado, assim, e eu gosto muito daqui. Eu gosto das pessoas daqui, eu gosto da região, e eu acabei voltando. Mas com a ideia de fazer algo diferente, né? Uhum. De fazer uma coisa inovadora, né? E na época da clínica, alguns fatos interessantes, assim, fui até intitulado como louco na época, porque imagina, você vai construir uma clínica desse tamanho, que maravilha, né?
E fui atrás, inclusive, de pessoas da área também para serem meus sócios, né? E ninguém quis. Ninguém disse que o projeto não ia dar certo. Então, eu, meu pai e minha mãe, na época, a gente deu pontapé inicial, compramos o terreno e aí começamos a construção. E até eu lembro falar pro meu pai assim, nossa, mas isso aqui tá ficando muito grande, pai, sabe? Vamos reduzir um pouco, né? Daí ele disse assim, não, eu na minha vida nunca construí nada que tivesse que ser pequeno, né? E aí um tempo depois eu cheguei para ele e disse, ó pai, ficou pequeno. Acho que precisava ser um pouco maior. E aí a gente teve que ampliar a clínica, né? Ampliamos faz uns 2 anos e meio, 3 anos, né? E foi uma coisa bem bacana, assim. Hoje tem uma rede de atendimentos bem vasta, né? Hoje são vários especialistas que a gente tem, que não tinham na nossa cidade, né? Exames que também não existiam, tá? E isso foi legal porque, assim, as pessoas tinham que se deslocar muito daqui para ir para Chapecó ou para uma cidade maior, muitas vezes, para fazer, né? E hoje não, hoje está próximo. A medicina, não só na clínica Grelman, mas num contexto todo, ela evoluiu, né? Muito. Então, eu acho que foi bem bacana, assim. A clínica, ela cresceu de uma forma que, confesso para ti, que nem eu imaginava, sabe? Né? Por mais que você batalha todo dia, tá lá dentro, atendendo, administrando, a evolução foi muito rápida, né? E confesso que hoje precisaria, talvez, e contrariando meu pai, vou ter que ampliar, vamos dizer assim. Talvez você tivesse dito, não, pai, eu acho que está sendo pequena. Está sendo pequena, talvez a gente teria construído algo maior, mas assim, porque a cidade cresceu, né? Maravilha hoje um polo, né? Se desenvolveu tudo, muito né? rápido e tem se desenvolvido cada vez mais, Exato, né? E hoje as empresas em Maravilha, elas têm evoluído, né? Têm crescido, né? Não tenho medo nenhum hoje de fazer qualquer tipo de investimento na cidade. Que legal. E eu fico muito feliz, gente, em saber que o mundo é dos loucos. Porque se você tivesse dado ouvidos à época, quando alguém comentou que esse projeto não sairia do papel, muito provavelmente hoje não teríamos a opção e a oportunidade de vários exames e também profissionais médicos aptos a atender tanta gente. São mais de 20 profissionais na clínica hoje. E além disso, na época, eu não contente só com Maravilha, eu acabei vendendo um carro que eu tinha na época para comprar mais um equipamento e montei outra clínica em Pinhalzinho. Tem mais uma clínica em Pinhalzinho? Tenho mais uma clínica em Pinhalzinho, que durante 10 anos eu vou toda terça e toda quinta, trabalho o dia inteiro lá. Tá, mas e aí como é que tu faz tua rotina e a tua agenda para dar conta? Atendimento, pacientes, clínicas, como é que faz? Não é muito fácil, né? A gente tem que tomar um Red Bull, vamos dizer assim, né? Começa cedo já no energético. Começa cedo, não é só clínica, é clínica, Pinhalzinho, Maravilha, hospital, pai, é mãe, é filho, esposa, né? E aliás, dá pra ver que você é muito ligado à sua família, que inclusive a esposa dele, a Fernanda, e o filho estavam aqui conosco nos estúdios. Dá pra ver essa ligação, que talvez essa rede também é muito importante, né? A família, pra mim, é tudo, né? Eu infelizmente peco um pouco, como a gente tem muita coisa para fazer, acaba que a gente não, às vezes principalmente os filhos, né? Quando vê eles tão grandes, a gente não acompanhou o crescimento deles, né? Mas tento me dedicar ao máximo e fomentar sempre eles, né? Para que eles também cresçam de forma saudável, com boas influências, né? Mas não é fácil, assim, inclusive volta àquele aspecto anterior. A medicina é algo que toma bastante o teu tempo, né? Então noites que às vezes o celular fica tocando, você tem que ir pro hospital, aí já não dorme Abre legal. mão de muitas coisas. No outro dia você tá já um pouco cansado, aquele teu humor já não tá 100%. Já não é mais aquela mesma coisa, hoje acordei e vou tomar o meu café da manhã. Exato, Café da manhã lá em casa sagrado, que eu sento na mesa no sábado. Tá? Tem esse ritual com a família. Tem dia de semana não tem como. É difícil. Exatamente. Mas eu sempre vejo por essa forma, quando você abre mão de algo, sempre tem um outro porém maior, que é a vida humana, no caso da sua profissão e também de tantas outras que com a clínica você consegue abraçar. Isso é tão lindo, quero parabenizar você.
tá? Obrigado. Por essa iniciativa de não só seguir a medicina, mas também levar o amor, que dá pra ver que você resplandece nos seus olhos quando fala da medicina, que é tão importante, porque hoje nem todo mundo faz a medicina por amor. Eu até assim, no meu dia a dia eu falo que o dinheiro é uma consequência, né? Sabe? O dinheiro é uma consequência daquilo que você está fazendo. Se você fizer bem feito, ele vai vir, né? E a medicina é uma profissão que ela exige muito da pessoa. Então, alguns profissionais entram na medicina, mas eles não estão dispostos a ceder esse ponto. Então, é aquele, vamos dizer assim, é a corrida dos ratos, que eles querem ganhar dinheiro, né? Tá? E eu, assim, a clínica, ela cresceu a tal ponto que ela me dá um retorno financeiro, mas isso foi noites e noites, sem dormir, trabalhando para conseguir construir. A gente não começou grande, a gente começou pequenininho, né? Mas é fato, assim, infelizmente, alguns colegas prezam mais pela parte financeira e acabam deixando Eu coloquei o doutor numa saia justa aqui, que eu falei sobre a medicina, mas isso se aplica em toda e qualquer profissão, a gente sabe disso. Muita gente trabalha, faz a profissão e vamos ser bem sinceros, necessariamente não é só por amor que se faz, também pela remuneração, lógico, mas se tratando de vidas, a gente sempre toca nesse ponto porque é importante, né? Pela questão da empatia, da sensibilidade que muitas vezes está aflorada naquele momento, por essa situação. Mas quem colocou na saia justa fui eu, e eu falo porque realmente já fui atendida por médicos e médicos. A questão médica hoje, relacionada aos convênios públicos, assim, né, que complica um pouco no dia a dia a atuação do médico, né? Então, eu sou muito grato ao, por exemplo, o SUS. Sou muito grato, sou muito agradecido. Por quê? Porque o SUS foi um palco para a minha carreira profissional. Né? Eu tinha anos que eu operava mais de 500 pacientes por ano. Sério? Eu operei paciente de Xanxerê, Ponte Serrada, para o oeste de Santa Catarina. Gente! Então, assim, eu fiz muita cirurgia aqui no Hospital de Maravilha, sou muito agradecido pelo hospital também, né? E isso foi um palco, obviamente, para você mostrar o seu serviço, né? E também me considero, modéstia à parte, assim, realizado na minha profissão, porque a gente mora numa cidade pequena. É claro que, como eu falei antes, a medicina não é uma ciência exata. Às vezes a gente tem as nossas frustrações, a gente não faz as coisas para dar errado, né? A gente sempre quer salvar uma vida, quer curar uma doença. Infelizmente, às vezes o desfecho não é como a gente quer, né? Então eu me considero feliz na minha profissão, porque morando numa cidade pequena, a gente tem uma agenda sempre cheia e tem pessoas daqui, da nossa região, né? Exemplo de hoje de manhã, o paciente veio tirar uma dúvida comigo, sabe? Então eu fico até assim, comovido, né? Mas isso é o reflexo do trabalho. Exato, e do esforço que você faz com tudo que você se dedica a fazer. Gente, doutor, suas redes sociais, seu contato, como que as pessoas fazem para encontrar o Dr. Edward? Olha, as minhas redes sociais, tá? Eu confesso para ti que eu sou tão fixado em trabalho, tá? Que eu acabo não dando muita ênfase para as minhas redes sociais. Vou te dizer que quem mais lida com isso é minha esposa. Olha, gente, vocês mandam um recadinho lá para ela que ela vai responder. Mas tem o Instagram pessoal, né? Que é o Edward Grellman, e tem o Instagram da Clínica Grellman, né? @Clínica Grellman. Exato. E lá tem as fotos da clínica, os serviços ofertados, né? Tem os contatos. Todas as especialidades tem lá, pode acessar o Instagram lá que vai ter acesso. Todas as especialidades, o que a gente trabalha. Né? Rede social para mim não é que é justamente por tempo. Eu tô sempre com a cabeça a mil. Rede social, é um momento só, gente. Não é o tempo inteiro, né? Não é rede de trabalho. Mas é importantíssimo, né? Importantíssimo. Não, eu pergunto porque às vezes quem está nos ouvindo ou nos vendo quer ter acesso à clínica para conhecer as especialidades que tem lá. Então, gente, acesse @Clínica Grellman. Fica localizado na rua José Bonifácio, tá? Número 87, fica próximo do Hospital São José. Gente, a clínica é ótima. Além de ser muito bonita, eu já fui atendida lá, tenho especialidades que eu vou lá muitas vezes. Parabéns, tá? Sempre muito bem
muito bem atendida, fui todas as vezes que estive lá. Então, parabenizar você que quer precisar ou que quer prevenir um pouquinho a sua saúde, entre em contato com a Clínica Grellmann lá, com o doutor. Eu ainda não consultei com você, mas quem sabe daqui a um tempo. Gente, melhor prevenir do que remediar. Eu ia dizer, gente, é melhor sempre prevenir do que remediar. Com essa, doutor, eu preciso encerrar o programa agradecendo a você que esteve conosco até agora. Como eu disse, 2024 só começou. O Persona Singular vai vir com muitas e muitas histórias, como hoje, do Dr. Edward Grellmann. E agradeço também aos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Drogarias Bem Popular, Odonto Excelência e a loja Dueto Concept, que me veste no dia de hoje. Aliás, quer ver a roupa que eu estava ou conhecer um pouquinho mais do Dr. Edward Grellmann? Acesse o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Esse programa vai ficar salvo no YouTube para você. Se você perdeu alguma coisa de hoje ou de algum programa que já foi ao ar, acesse o nosso YouTube e conheça. Muito obrigada, um beijo, obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigada, Tiago, obrigada a você também. Até o próximo sábado. Tchau.